Queria muito falar bom. agora de um assunto bem triste mesmo, que foi a morte do Luciano Bruni, né? Que foi no Réveillon lá de 94 a 95, Isso. né? Qual foi o tamanho desse impacto da perda do Luciano, de você ter que começar a dar aulas no mês seguinte, já sem ele? Ele era campeão de bicicross, né? Foi. Realmente é uma coisa do qual, nossa, semana passada mesmo a gente estava conversando sobre isso. Já tinham outros pilotos de Jacareí, infelizmente, já tinham falecido. Flavinho Fogaça foi o primeiro acidente de carro. Depois veio o Emerson Amaral também de acidente de carro. Sabe? Mas a gente conseguiu contornar. Agora a morte do Luciano, por ele ter sido assassinado, foi uma coisa muito trágica. E o Luciano morreu no momento que ele estava no auge da carreira dele como atleta. O pai dele, o seu Odir, chegou a levá-lo para disputar a prova nos Estados Unidos. Foi mais um cara que popularizou ainda mais o bicicross do Brasil, porque ele começou a despontar em um ano. Ele ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, algumas provas internacionais na época que foram realizadas aqui no Brasil, ele disputou e ganhou. Então, num prazo de um ano, ele ajudou também a divulgar ainda mais o bicicross de Jacareí. Porque falava Luciano Bruni, Jacareí. Falava de Choquito, Jacareí. Falava de Pedrão, Jacareí. Vinícius Moreira, Jacareí. Então, né? Essa associação era muito grande. E quando ele faleceu naquele dia, daquela forma trágica, isso aí abalou a todo mundo. Tinha 14 anos? Ele tinha 13 anos. 13 anos. E eu lembro que ele era grandão já, ele tinha 13 anos, mas ele tinha a minha altura, né? E infelizmente, até meio estranho, né? A repercussão foi nacional, porque eu lembro que no Jornal Nacional falou da morte do Luciano, né? Foi na época que a Globo veio pro Vale e infelizmente eles fizeram uma matéria, repercutiu muito aqui na região e no Jornal Nacional também falou. Eu lembro que o enterro dele foi uma coisa assim muito... Veio muita gente de outras cidades, né? Garotada daqui também. Comoveu todo mundo, né? E a gente se dava super bem, porque saía da pista e ia pra casa do Luciano. Pedrão, vamos lá em casa, vamos no cinema, vamos andar, tal, né? Sempre foi aquela família, né? E nós sentimos muito, foi uma coisa que a gente sentiu muito. E como você falou, logo após o enterro dele, no outro dia a gente já tinha que estar lá na pista. Já tinha aula. Né? Então, e como é que foi esse clima? Tinha clima para isso? Não teve. Eu lembro que a garotada se afastou um pouco, se afastaram assim uma semana da pista. Os que iam não conseguiam andar. Eu também, né? A gente não conseguia dar treino, né? Demorou alguns dias para a galera embalar de novo. E eu lembro que assim que ele faleceu, nós fizemos uma corrida em homenagem a ele, né? A Copa Luciano Bruni. E foi uma corrida muito legal, veio um monte de gente, mas emocionou a todo mundo, né? Vocês deram o nome da pista do Parque dos Eucaliptos. Isso, também, então, né? até então, né, ao falecimento dele, o nome da pista era Pista Municipal de Bicicross. E aí, na época, o presidente do clube, na época, o Reinaldo, falou, olha, gente, que tal se a gente conseguisse na prefeitura mudar o nome da pista para Luciano Bruni e tal. E na época não teve problemas nenhum, né? Conseguimos mudar o nome da pista Luciano Bruni e tá até hoje. Né? E passando dessa pista, como é que foi o projeto dessa pista que a gente está hoje, que foi inaugurada em 98? 99. Como é que foi o projeto para elaborar tudo? Olha, a construção aqui foi uma coisa bem rústica mesmo. Não teve projeto. Eu lembro que o prefeito na época, o BSL, nos chamou, falou, olha, nessa época o Mauro aqui não tinha acabado de ser campeão mundial e a pista lá, apesar de ser um ótimo local, já estava ficando pequena demais para tantos talentos. E é claro, a gente precisava de uma pista um pouco maior, porque o bicicross no Brasil inteiro já estava crescendo. Nessa época já existiam outras referências do bicicross, né? A região de Campinas começou também a ter pista. Isso muito bem, foi muito legal. E começou a abrir mais o leque, né? O bicicross aqui no Brasil.
Então o prefeito nos chamou na época, ele queria fazer uma reforma no Parque dos Eucaliptos e falou, olha, a gente tem um terreno no Parque Santo Antônio, onde a gente tem um projeto muito grande lá e a gente queria começar com o bicicross. Aí um dia eu vim aqui, olhei, aqui tinha um campo de futebol de areia, né? Eu me lembro que um tempo antes teve uma morte trágica de uma pessoa aqui, que bem ali onde está a curva ali, ó, tinha uma mina d'água, a última curva. Do lado esquerdo tinha uma mina d'água ali, na entrada da última curva. E os caras estavam jogando futebol aqui, a bola caiu dentro do buraco, o cara caiu dentro, foram achar o corpo dele lá atrás da ex-fábrica da Lavalpa lá. Não sei se você ficou sabendo desse caso. E... Tá, então juntou tudo isso aí. Eu não sei se é por causa disso também que o prefeito resolveu fazer a pista aqui, eu não sei. Só sei que eu cheguei aqui, era um terrenão baldio, é óbvio que não tinha ainda, o Parque da Cidade também era um terrenão, essa parte aqui plana. Aí eu falei, bom, aqui veio um engenheiro na época junto comigo, eu não lembro mais quem era. Eu falei, olha, aqui vocês vão ter que deixar o mais plano aqui possível, aterrar e vamos fazer a pista, né? Era bem maior que a do sim, a pista do Parque dos Eucaliptos era um pouco... Era metade disso aqui, era metade, né? Eu costumava chamar a pista lá de caixinha de fósforo. Era bem pequenininha mesmo, quadradinha assim, né? E nós fizemos aqui o circuito, foi um projeto meu junto com os pilotos que andavam na época. Cada um foi dando uma ideia, a gente já tinha um pouco de experiência em fazer pista, né? Graças a Deus a gente arrumou um operador de máquina que plantou a nossa ideia, porque o grande lance de fazer uma pista de bicicross é uma coisa bem artesanal, as rampas, as curvas. Então, na minha opinião, não existe projeto, existe o projeto da estrutura por fora, mas a pista mesmo em si, o circuito, tudo depende do formato do terreno, do tamanho do terreno. Então, dependendo do jeito do terreno, você faz o seu circuito. Um pouco mais sinuoso, no caso aqui, um pouco mais de reta, que fica mais fácil, né? Mais retas com menos curvas. E saiu, era uma pista um pouco diferente, mas saiu, na época ficou uma pista grande até, né? Cansativa, né? Que a gente fez ela mais na mão do que na máquina, cansou pra caramba, mas saiu. E de 99 para cá, a gente já fizemos várias modificações até chegar do jeito que está hoje. Com as curvas de asfalto, né? Que hoje em dia 90% das pistas, as curvas são de asfalto. E é isso. E hoje essa turma aqui que está aqui atrás da gente aqui, qual é hoje o nível do Jacareí atualmente no bicicross? Estamos bem, né? A garotada vem treinando bastante, vem evoluindo. A gente trouxe bons resultados no ano passado. Tivemos um piloto que ele é de Santa Branca, mas ele corre para o Jacareí, o Elton, foi campeão dos Jogos Abertos. Tivemos a Natália, que está aqui hoje com a gente, ela foi terceira colocada no Campeonato Brasileiro, fora outras competições, foi campeã dos campeonatinhos regionais aqui. Tivemos vários bons outros resultados em termos de Campeonato Paulista. O Edmilson, o Bilu, campeão paulista em 2 categorias, campeão brasileiro também. E os resultados foram satisfatórios. O ano passado a gente teve uma mudança na presidência do clube, meio que de última hora. Era uma pessoa era presidente, de repente ele saiu do cargo, quem assumiu foi o Max. E foi assim uma correria meio que do meio do ano para cá, do meio do ano até o final do ano. Foi uma correria, mas graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima e conseguimos manter o clube legal. E é claro que nossa ideia sempre é sermos campeões. Jacareí já foi campeão por equipe 2 vezes, né? A gente quer voltar a ser, já fomos campeões, já fomos vice, já fomos terceiros colocados. O ano passado nós terminamos na 7ª colocação entre 15 clubes. Não é o que a gente gostaria, mas assim, qualquer equipe de competição tem seus altos e baixos, né? Você ainda compete? Corro ainda. E... É a mesma emoção de quando você começou ou não? A cada prova que você vai disputar? Então, quando eu comecei era tudo diferente, né? Era uma coisa assim mais romântica, vamos dizer assim. Aquela coisa aquele deslumbre, aquela coisa de
eu era pioneiro no esporte, né? Então era bem diferente. Mas a né? adrenalina é a mesma? A adrenalina ainda? continua mesmo, né? Mesmo porque as pistas são diferentes também. Se tornaram mais rápidas, mais perigosas, mais ousadas, né? Então a emoção sempre tem. Mas assim, dizer pra você que é a mesma emoção quando era no início, não. O início sempre é o início, né? A primeira vez de tudo na nossa vida é sempre mais emocionante mesmo. E você tem planos de parar de correr? Ou você vai esperar? Planos não, mas a gente sabe que um dia vai ser inevitável. Pode ser que seja amanhã, como pode ser que daqui a 10 anos ainda, não sei. Não dá pra dizer. Tem um senhor que corre, o seu Olímpio, ele é lá de Araraquara, ele tem 72 anos. Começou a correr com 50, eu tô com 50 agora, ele começou a correr quando eu tinha minha idade atual. Então você tem mais uns 25 ainda aí. Pode ser, né? Pode ser que eu continue. E ele é um bom exemplo para todo mundo, né? Toda vez que eu falo, putz, eu não vou mais correr, eu não vou mais treinar, aí eu leio, puta, mas o seu Olímpio tá aí ainda, poxa. E não é só ele não, existe uma categoria para atletas acima dos 60 anos. O seu Olímpio tem 72, mas já tem outros atletas aí com 65, 70, sabe? E é legal você ver eles disputando. Motiva a gente, né? Então, dizer pra você até quando eu vou correr, não dá pra saber. Por enquanto eu ainda tô no apetite ainda. E pra gente encerrar agora assim a parte do bicicross, você já sofreu algum tipo de preconceito na sua vida? Vários. Infelizmente vários. Isso a gente sofre preconceito todo dia, né? De todos os tipos que você possa imaginar. Mas que tipo de situações? Desde por causa da minha cor, até pelo fato mesmo de eu andar de bicicleta. Né? As pessoas verem um cara de 1,70 m de altura andando de aro 20, os caras falam, pô, você ainda anda nessa bicicletinha? Mas é uma coisa assim que te incomoda ou você hoje em dia não liga mais? Não, seja qual tipo de preconceito for. Não, incomoda, claro que incomoda, né? Porque eu não sou preconceituoso, então eu não gostaria que as pessoas fossem comigo, né? É claro que incomoda você entrar numa loja e as pessoas não quererem te atender, ficar te enrolando para te atender, ou então você entra numa loja, o senhor quer alguma coisa? Né? Mas estão levando. Não tem como escapar. Eu acho que isso qualquer pessoa sofre todos os tipos de preconceito, né? Quem é gordo, quem é muito alto, quem é muito baixo, quem varre rua, né? Um dia eu vi um relato de um varredor de rua que ele falou que as pessoas não cumprimentam, não falam um bom dia pro varredor de rua simplesmente porque ele é um varredor de rua, né? Todo mundo sofre seus preconceitos. Até quem é muito bonito também sofre preconceito, né? Tem essa. Então, não era para ser assim. Não era. Mas a gente sabe que existe. Né? E a gente vai levando. Né? Não tem outra maneira de contornar. E mostrando que para as outras pessoas que não é bem por aí. Né? Você acha que todo tem uma mundo forma de acabar com isso? Muito difícil. Enquanto houver seres humanos no mundo, vai ter tudo de bom e tudo de ruim. Né? Quem inventou o preconceito, o que é bom, o que é ruim, fomos nós mesmos, né? Então, para acabar, tem que acabar o mundo, tem que acabar as pessoas. Como é uma coisa que é impossível, né? Então, você pode ver, ao mesmo tempo que tem gente aí inventando a cura para várias doenças, você vê os grupos de extermínio aí matando pessoas, né? Olha só as contradições desse nosso mundo, né? É uma coisa que não tem como explicar. O mundo é de todo mundo, né? Mas as pessoas, eu não sei porquê, acham que o mundo é mais para elas do que para os outros. Não entendo. Hoje mesmo eu vi um relato no rádio, antes de vir para cá. Uma professora do Rio de Janeiro, ela é um pouco acima do peso, né? Gordinha e tal. Colocou umas fotos dela na praia, né? E escreveu, olha, sou gordinha, mas estou aqui, feliz da vida, na praia, uso biquíni e tal. E um cara, esse é o outro mal, né? O Facebook. O Facebook tem um lado bom e um lado ruim. Um cara compartilhou, falou num monte dela. Ele agora, como é que se diz?
gordofóbico. Olha só, pra você ver, olha as coisas absurdas que existem nesse mundo, né? E falou um monte da professora, tal. Aí teve gente que apoiou ele, teve gente que criticou ele, né? E aí a coisa inflamou de um tal jeito que ela postou mais fotos dela ainda aí. E a polícia já foi atrás de quem é o cara, né? Já descobriram quem é o cara. Pô, isso não se faz, né? E pra você ver como são as coisas, né? Uma pessoa que ele nem conhece, nem sabe quem que é. Poxa, o mundo o mundo é o que eu te falo, o mundo é de todo mundo. Só que tem algumas pessoas... muito injusto, né? Ah, sim, claro. Porque tem pessoas que acham que o mundo é dele. Pô, eu não gosto daquele tipo de pessoa, então... Pô, quantas vezes a gente treinando aqui, ó, passa ônibus de fábrica, os caras xingando a gente, ei, cambada de vagabundo, vão trabalhar. Mal sabe ele que... Ô, Samuel, até há pouco tempo você trabalhava onde? Né? Aqui na pista tem dentistas, tem engenheiros, veterinários, né? Tem um monte de profissionais aqui. Eles não sabem, eles passam na rua vendo a gente treinar. Penso que... Pô, bando de molecada, onde já se viu? Aquele cara lá tem 20 e poucos anos, 30 anos andando de bicicletinha. E não sabe que aqui, meu, pra se ter uma bike daquela, você tem que trabalhar e muito. E muito. Os caras, alguns, não muitos mais, porque graças a Deus a gente, nós conseguimos uma boa referência no mundo do pedal. Mas alguns caras ainda, os mais antigos que correm de ciclismo, eles acham que esporte a pedal para eles é só o ciclismo. Que isso aí é brincadeira de criança, né? Ah, bicicross? Bicicross é brincadeira de criança, vocês têm que vir pedalar aqui com a gente. Mas hoje em dia, o bicicross é usado como base para a maioria dos esportes a pedal, né? Até isso tem de Até isso. Impressionante, né? Você vê? Até isso tem como preconceito. E hoje em dia, o bicicross é usado como base para muitos esportes a pedal. Eu não sei se você viu o Esporte Espetacular domingo passado, entrevista com o lutador lá de MMA, Não sei, eu vi, eu não lembro o nome, mas eu vi. Ai, caramba. Não tem importância, depois a gente lembra. Ele falou que ele falou não, ele já foi campeão brasileiro de bicicross. Vitor Belfort. Eu lembro dele correndo em Resende, pivetinho do tamanho do Iago, né? Então, quer dizer, o bicicross é uma referência muito boa e é uma base muito boa para vários esportes. Muitos pilotos de motocross já foram pilotos de BMX, né? Atletas de alto nível de hoje em dia do ciclismo vieram do bicicross. E o bicicross hoje em dia é um esporte olímpico, né? Começou em 2008, então, quer dizer, mostrou que nós chegamos aqui mesmo para ficar, né? E não adianta que nós vamos perturbar a vida de todo mundo aí. Pedrão, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado mais uma vez por nos receber aqui. E só faltou você vir dar uma volta aí, só para você sentir o drama. Só para você sentir o drama de como que é. Eu agradeço aí a toda a equipe de vocês aí. Obrigado pela sua entrevista. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Valeu. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.